Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e hoje a gente vai bater um papo aí bem legal acerca desse assunto que tá rolando bastante na internet. Os OVNIs. Vocês acreditam em OVNIs? Esses extraterrestres, será que vêm de onde? Será que são ETs mesmo? E será que eles são de outra dimensão? Ou são daqui mesmo? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Eu vou falar para vocês a minha opinião acerca desses acontecimentos, esses últimos acontecimentos que têm mexido com a cabeça de tanta gente. Mas hoje eu acredito que eu vou abrir bastante a mente de vocês, eu espero que eu ajude. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, gente, eu quero começar esse vídeo de uma maneira, assim, bem simples pra gente começar a entender um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acreditam que existem anjos de Deus? Todo mundo acredita. Tanto é que eu faço muitos vídeos acerca disso. Eu já tive muitas experiências com anjos de Deus. E a gente sabe que muitas vezes esses anjos se materializam. Eu vou ler uma passagem pra vocês muito rapidinha que fala sobre isso. Fica lá em Efésios, no capítulo 13, no versículo 1, que vai dizer assim: sejam constantes no amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês estivessem sendo maltratados. E aqui ele está meio que exortando acerca de nós praticarmos o nosso amor ao próximo e sentirmos a dor do nosso próximo. Mas é muito interessante esse primeiro versículo que fala que muitos acolheram anjos sem saber, quer dizer, anjos materializados. Tem também na passagem que fala de Ló, em inúmeras passagens da Bíblia você vai ver que anjos de Deus se materializam na terra em algum propósito ou algo desse tipo. E da mesma forma, gente, também existem os anjos maus. Se vocês acreditam que existem os anjos bons, vocês sabem que existem os anjos caídos, aqueles lá do início, quando Lúcifer colocou no seu coração que ele queria ser como Deus ou colocar o trono dele acima das estrelas de Deus, ele levou junto com ele a terça parte dos anjos. Não se esqueça disso, o que dá muito embasamento para o livro apócrifo de Enoque, que conta a história desses anjos. Se você tem curiosidade, vai sem medo. Se você sentir no seu coração de ler, leia. Eu, particularmente, Miranda, acredito que esse livro é sim inspirado por Deus, embora muitas pessoas critiquem tanto. Ele só confirma a palavra de Deus, o cânon bíblico que a gente tem como Bíblia. Ele só confirma, ele não tira nada, ele só acrescenta. Então, assim, eu acredito que seja assim um livro bíblico, e se você ler, você vai entender muito mais acerca dessas hostes espirituais malignas. E assim, muitas passagens bíblicas, como eu falei, tem anjos que se materializam. E, gente, não é diferente com as hostes malignas, que tem sim o poder de se materializar, dependendo aí do tipo de energia e alguns humanos que invocam essas entidades. E eu gostaria de ler para vocês mais uma passagem que vai ficar lá no livro de Lucas, no capítulo 4 e no versículo 31, que vai dizer um pouquinho sobre essas hostes malignas. E vai dizer assim: na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. Então a gente vai ver também na Bíblia milhares aí de passagens bíblicas que também falam desses espíritos malignos. Então assim, gente, a gente só tem que pegar e juntar esse quebra-cabeça gigante, que é a palavra de Deus misturado com as coisas que estão acontecendo nesse tempo profético que nós estamos vivendo. Nós sabemos aí, ou pelo menos eu acredito que vocês saibam, se não souberem, pesquisem sobre o CERN. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. O CERN é um lugar onde eles colidem partículas escuras, é um colisor de partículas. Bom, não dá para explicar muito nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo. Pesquisem a palavra CERN aí no YouTube, que vocês vão encontrar aí muita coisa falando acerca dele. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que esse lugar é onde eles
abrem muitas dimensões, eles abrem muitos portais através disso. Então é muita energia que é usada ali e através disso eles conseguem sim abrir portais. Se você viu aquela série, que não é a primeira vez que eu cito aqui, que é o Stranger Things, você vai ver ali muito disso, sabe? Inclusive na última temporada, você vê claramente que aquilo ali é o CERN abrindo ali aqueles portais. Você vê claramente que é o CERN ali, sabe? E aí abrindo aqueles portais e você consegue enxergar basicamente como que aquelas criaturas estavam chegando na cidade ali deles, sabe? Então, assim, a mesma coisa acontece com a gente. Esses caras já não é de hoje que estão fazendo essas coisas. Pentágono, há pouco tempo atrás, já 2 semanas atrás, mais ou menos, já disse aí que aqueles vídeos de 2010 ou 2014, uma coisa assim, vídeos meio antigos que circulavam na internet realmente são OVNIs, são coisas não identificadas aparecendo no céu. Então, assim, eles já estão trabalhando nessa agenda alienígena. E como eu sei que é uma agenda? Aquele joguinho NWO, Nova Ordem Mundial, de cartas, eu acredito que vocês também já conhecem, porque eu já citei ele aqui no canal. Vocês vão ver que tem a carta chamada OVNIs, extraterrestres. Então vocês vão ver aí várias naves passando nessa carta, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, assim, na década de 90, 1994, eu acho que é esse jogo, eles já sabiam que viriam esses seres, que apareceriam essas coisas no céu. Então, assim, gente, não caiam nessa, tá? Pra mim, tudo isso que tá acontecendo aí já é um planejamento deles. Eles querem trazer, sim, esses demônios para se materializarem aqui na Terra através do CERN. E tudo isso que tá acontecendo não passa de uma agenda. Essa coisa que aconteceu em Magé, que todo mundo ficou falando acerca disso. Gente, logo 2 semanas depois do Pentágono ter dito aquilo e afirmado que realmente existem OVNIs, e logo 2 semanas depois acontece essa coisa estranha em Magé. Eu acredito que tenha acontecido sim alguma coisa, mas como eu tô dizendo pra vocês, eu não acredito que sejam OVNIs e nem acredito que eles estão em outro planeta, mas eles estão sim em outra dimensão, na dimensão espiritual. Mas que eles estão sim no nosso mundo, tá? A gente só não consegue ver, mas graças a Deus por isso. Mas infelizmente vai chegar um momento que nós vamos ver sim. Tanto é que na palavra de Deus vai descrever que os homens desmaiarão de terror pelas coisas que sobrevirão à terra. Então, muitas pessoas vão se escandalizar com as coisas que vão acontecer. Isso é só o início. Vai ter um momento que nós vamos, sim, tá muito familiarizado assim, com a questão de OVNIs, sabe? E tenham isso em mente, gente. Não são extraterrestres. Não deixem que te enganem. Isso nada mais é do que somente demônios. Demônios, anjos caídos, filhos de anjos caídos misturados com humanos que formam os Néfilins e todos esses seres aí que a gente mais ou menos já conhece. Eu acredito que vocês também já tenham ouvido falar nisso. Pesquisem, gente, sobre o livro de Enoque, que vai abrir muito a mente de vocês. Conta muito a história desses anjos caídos que se misturaram com as mulheres humanas, formando os Néfilins, os gigantes, os valentes aí do passado. Inclusive na Bíblia tem muito falando sobre esses gigantes. Davi matou Golias. Então, assim, gente, pessoas humanas com pessoas humanas não formam gigantes, tá? Então, assim, para nascer esses gigantes, alguma coisa aconteceu. E o livro de Enoque conta exatamente o que aconteceu. O que esses anjos caídos fizeram. Então, assim, gente, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Não deixem que enganem vocês. A Bíblia vai falar que, se possível, eles enganariam até os escolhidos. E a besta, a segunda besta, que vai ser o falso profeta que vai surgir, vai fazer até cair fogo do céu à vista dos homens. Então, assim, os OVNIs são só os primeiros sinais nos céus, tá? Vai haver muitas outras coisas aí, uma imensidão de coisas que vai tudo ser forjado para que te engane. Então, não deixe que te enganem. Fique firme na fé e não se esqueça que isso não passa de demônios. E, inclusive, gente, eles fazem tantos super-heróis, né? Sempre a gente é tão rodeado de super-heróis. Já pararam para pensar o que seriam esses super-heróis? Será que não é preparando a nossa mente para as coisas que vão vir? Para os heróis que eles vão falar que são, né? Que vão vir? Então, gente, pensem nisso, tá? Pensem na questão dos super-heróis, como eles são, as características deles. Um homem misturado com aranha, tem aquele que é um homem tipo de pedra, homens de silício. Pesquisem sobre isso, tá? Os gigantes feitos de silício, que é parecido com pedra. Então, assim, gente, tem muita coisa na nossa história que ninguém fala, né?
Mas enfim, não vou fazer esse vídeo muito longo, porque senão depois eu não vou conseguir editar ele, meu celular não vai ter tanto espaço. Mas é mais ou menos por aí que eu queria abrir a mente de vocês. Não deixe que ninguém engane vocês. Vai ser o grande engano do século, tá pra chegar, que vai ser esses aliens aí. Que inclusive o Papa Francisco falou que vai batizá-los, se eles quiserem ser batizados e pedirem, o Papa vai batizar eles. Então assim, gente, não se enganem, tá? São demônios, tá bom? É isso que eu queria trazer pra vocês. Vocês vão ver isso com muito mais frequência agora, mas não deixem que ninguém engane vocês, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, coloca aqui embaixo o que você acha, qual é a sua opinião, que eu quero saber, tá bom? Eu agradeço você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigada pela tua presença, pela tua participação. Agradeço de verdade. Fico muito feliz com cada comentário que vocês colocam. Eu amo demais todos vocês, eu quero que vocês saibam disso. E vamos orar uns pelos outros, tá? Para que nenhum de nós venha ser enganado por essas coisas que vão acontecer. Um super beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, gente, eu tô gravando pra vocês agora porque eu esqueci de falar uma parte super importante que faz todo sentido. Por isso eu tô gravando agora à noite, já é domingo à noite. Eu vou postar esse vídeo amanhã, na segunda-feira. Mas eu não posso deixar isso escapar para fazer vocês pensarem, raciocinarem e ficarem muito espertos com relação a isso. A gente está vendo que praticamente 90% da igreja do mundo inteiro está fechada. Poucas são as que estão abertas ainda. E agora a gente, como eu falei para vocês, que eu não acredito que isso sejam aliens, são sim demônios, manifestações demoníacas no mundo material. E, gente, por que eu acredito também que estejam acontecendo agora, nesse momento específico, essas aparições? Porque todas as igrejas praticamente estão fechadas. A igreja é templo de pedra, que é a igreja, não, gente, não é isso que eu tô querendo dizer. Porque, primeiramente, nós não somos igreja. Nós somos templo. Igreja nós somos quando nos reunimos com os nossos irmãos. E o templo de pedra nada mais é do que só um lugar para a gente se reunir. Porque nós realmente somos a igreja juntos. E é necessária essa comunhão junto com os nossos irmãos. E nós não estamos tendo isso somente com a nossa família, os que são de casa. Por exemplo, eu e minha esposa fazemos culto em casa, como fizemos agora. E legal, isso é igreja, mas é necessário que a gente tenha o apoio dos irmãos juntos. E isso não está acontecendo no mundo inteiro, o que é algo muito grave no mundo espiritual, dá uma brecha enorme. Então o que acontece? Pode ser que essas manifestações que estão acontecendo seja nada mais nada menos do que uma brecha enorme no mundo espiritual, e seja por isso que estão acontecendo essas manifestações espirituais. Isso tem embasamento bíblico até mesmo para o anticristo, como eu já falei para vocês. Eu vou ler lá em 2 Tessalonicenses, que vai dizer assim pra gente. 2 Tessalonicenses 2, que vai dizer assim pra gente. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém vos engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Apostasia, gente, afastamento da fé, como eu já falei para vocês em outros vídeos. É isso que a gente está vivendo já, a apostasia. As pessoas estão se apartando da fé, estão fazendo tudo de errado, e tudo de errado que existe está entrando para dentro da igreja. Eu nunca vi, assim, uma geração de cristãos tão ruim como essa, sabe? As pessoas não pregam mais arrependimento nas igrejas, não pregam mais o pecado, não querem saber disso. As pessoas querem ouvir que elas vão ser curadas, as pessoas querem ouvir que o familiar dela, o amigo dela vai ser abençoado, o casamento dela vai ser abençoado, mas o principal não tem sido pregado nas igrejas, o que é muito preocupante. Mas vamos seguir, porque não é esse o ponto que eu quero chegar. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Quem? O anticristo, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a se sentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram que quando eu ainda estava com vocês eu costumava lhes falar essas coisas? Então agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. O que está detendo o anticristo, gente? É a igreja, mas não quer dizer que a igreja vai ser arrebatada para ele aparecer. Não, Paulo está dizendo exatamente o contrário no início desse texto.
Então fiquem atentos, porque a igreja não está mais funcionando como igreja. As igrejas estão fechadas. As almas que passam nas ruas precisando de uma palavra de salvação não estão encontrando, porque a porta das igrejas estão fechadas. E nós estamos vivendo um momento muito perigoso. Então é isso mais ou menos que eu queria trazer para vocês. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu não podia deixar de trazer essas palavras para vocês. Fiquem atentos, tá? Porque estamos vivendo momentos perigosos e eu acredito também que essas manifestações de OVNIs, extraterrestres e tudo mais, que são demônios, como eu falei pra vocês, também tem uma ligação com o mundo espiritual por conta das igrejas estarem fechadas. Então, é obviamente que o diabo ele vai se aproveitar disso para se materializar, ele e seus demônios também aqui no mundo real, no mundo físico, se assim podemos dizer. Tá, gente? É só uma ressalva aí pra vocês, porque realmente é muito importante.